Banco do Brasil. Será que é cilada? Será que eu vou vender minhas ações ou vou comprar mais? Com a recente queda nos preços das ações, o investidor tem ficado preocupado, porque o Banco do Brasil, até pouco tempo atrás, era o queridinho das ações brasileiras, né, dos investidores. Todos os analistas recomendavam essa ação. Mas aí o que aconteceu? Será que ainda vale a pena investir nesse bancão? Então fique comigo até o final do vídeo, que eu vou te mostrar o que os analistas estão dizendo e qual é a minha opinião e o que está acontecendo realmente com o Banco do Brasil. As ações do Banco do Brasil têm sofrido quedas significativas, gerando incertezas tanto no Brasil quanto no exterior. Nos últimos 12 meses, tem registrado queda de mais de 20% desde que começou a divulgar os resultados no primeiro trimestre de 2025. O Banco do Brasil registrou um lucro de mais de 7,4 bilhões de reais no primeiro trimestre do ano de 2025, mas isso, comparado com resultados anteriores, ainda é bem abaixo do esperado. 7,4 bilhões é um ótimo lucro, mas ainda, se você for ver, é um resultado bem abaixo do esperado, se for comparado com a diferença de 2,2 bilhões com relação ao trimestre anterior. E isso tem gerado preocupações para os investidores, ainda mais por ser uma empresa estatal. Como os investidores já estavam esperando um lucro maior do que 9 bilhões, que foi o lucro do trimestre anterior, esse lucro de 7,4 bilhões fez com que as ações caíssem e fez com que gerasse uma queda de mais de 20%. Mas isso significa que a empresa perdeu os fundamentos e que vai falir? É óbvio que não. Devido ao cenário político no Brasil, a popularidade do governo atual aumentando, com chances de reeleição, com expectativa baixa de um novo governo pró-mercado, após a taxação do presidente americano nos produtos brasileiros e a crise no agronegócio, o Banco do Brasil tem sido afetado diretamente e o mercado já havia reagido mal aos resultados da empresa. E ainda com a notícia da taxação americana, as pessoas ficaram preocupadas, porque o agronegócio, que já está passando por dificuldade por causa da alta dos juros, vai ter mais um problemão, porque a maioria deles são exportadores e vão ser diretamente afetados com a taxa do Trump. E o Banco do Brasil é o principal financiador do agronegócio no Brasil e vai estar sendo diretamente afetado com inadimplência e queda da carteira de crédito. E isso afeta diretamente o resultado da empresa. E esse clima acaba afetando o mercado como um todo, não só empresas do governo, mas as empresas do governo ligadas ao governo acabam sendo mais afetadas e tendo mais pressão. Então, se você for ver aqui, no último ano, o Banco do Brasil sofreu uma queda de 24,58%, né? Então, aqui, se você for ver nos últimos 5 anos, ainda tá valorizado. No último mês, ele caiu 4,52%. Nos últimos 6 meses, caiu 26,74%. E isso, para o Banco do Brasil, eu vejo que seja muito ligado a essas notícias, né? As notícias do agronegócio, da taxação e o resultado da empresa. Aqui, a gente pode ver que o lucro do Banco do Brasil nesse primeiro trimestre de 2025, ele foi de 7,4 bilhões. É um ótimo lucro, né? Mas se você comparar com o lucro do trimestre anterior, que é de 9,6 bilhões, e do primeiro trimestre de 2024, de 9,3 bilhões, o mínimo esperado que o mercado esperava é que fosse um pouco maior do que isso, né? A partir de 9 bilhões. Então, o mercado acabou precificando as ações do Banco do Brasil devido ao resultado, e ainda mais agora, depois que vieram essas taxações do presidente americano, a gente vê uma queda mais acentuada. E aqui, se você for ver, o que os analistas estão dizendo, né? Os analistas estão ou não recomendando compra, né? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria, mas uma grande parte já estão pedindo para vocês não comprarem, para o mercado não comprar ações do Banco do Brasil. Ações do Banco do Brasil vão cair mais? Tudo aponta para um resultado do segundo trimestre de 2025 bem fraco, diz analista. O ciclo do agronegócio e questão eleitoral devem continuar a pesar sobre as ações do Banco do Brasil no curto prazo. As ações do Banco do Brasil despencaram mais de 30% desde o anúncio dos resultados referente ao primeiro trimestre de 2025.
no dia 15 de maio. É hora de comprar os papéis em promoção? Para a analista Larissa Quaresma, da Empíricos, a resposta é não. Então, eles estão recomendando você não comprar. Mas aí o que você vai fazer? Você vai vender? Você vai acompanhar essas notícias? Ó, o primeiro é a possibilidade que o governo Lula de continuar a registrar avanço de popularidade. Como foi nas últimas pesquisas. Desde o anúncio do tarifaço de Trump sobre o Brasil, as pesquisas mostraram melhora na avaliação da população em relação ao atual governo. Por se tratar de uma empresa estatal, as ações do Banco do Brasil são fortemente influenciadas pela questão eleitoral. Isso é verdade. Assim como acontece com a Petrobras, por exemplo, e outras empresas estatais. Né? E tendem a sofrer diminuição de probabilidade, ao menos no curto prazo. Então, aqui, segundo a Empíricos, eles não recomendam comprar se você estiver pensando no curto prazo. O ciclo do agronegócio deve pesar mais uma vez sobre o resultado do Banco do Brasil no segundo trimestre. Então, o agronegócio tem impactado diretamente aí os resultados da empresa e a cotação. Né? Acho que a inadimplência vai aumentar no segundo trimestre, olha só. O BB deve apresentar queda de lucro de novo, analisa. Né? Tudo aponta para um segundo trimestre bem fraco por conta do ciclo do agro. Então, a gente tem chance de cair mais ainda, né, as ações do banco. A analista destaca que para ocorrer uma virada nos resultados do Banco do Brasil é necessário que os produtos do agro reduzam o endividamento. Isso vai acontecer se diminuir os juros, né? A taxa dos juros está muito elevada ainda. E aqui, ó, a gente tem os analistas recomendando outros bancos ao invés de você do Banco do Brasil. Ó, o Banco do Brasil tem ocupado holofortes no mercado nos últimos meses, mas o motivo está longe de ser positivo. O que tem deixado as ações do banco em evidência é a queda amarga na bolsa desde maio desse ano, com uma performance negativa acumulada de quase 30%. Relatório divulgado após o resultado, os analistas do BTG ressaltaram que os números foram piores que o temido, então não foi pior do que esperado, né? E que a situação ainda pode piorar. Então, os analistas, pessoas que trabalham com isso, estão dizendo que o resultado ainda pode piorar. Isso porque o banco deve publicar números referentes ao segundo trimestre de 2025 no dia 13 de agosto. Então, dia 13 de agosto, eles vão publicar já o resultado do segundo trimestre de 2025. E a tendência e o esperado dessa vez é que o resultado seja pior do que o primeiro trimestre. Então, vamos aguardar e ver o que eles têm para falar aqui. Ó. O BTG já projeta que o lucro líquido do bancão pode sofrer uma queda de até 32% em relação ao segundo trimestre de 2024. Outros analistas do mercado, como os do Safra, têm uma estimativa ainda pior. Os especialistas acreditam que o resultado da instituição financeira vão despencar pela metade. Nossa, se for isso mesmo. O grande vilão do balanço do BB deve continuar o mesmo, né? A pior é a carteira agrícola. Aí eles vão começar aqui, né? Recomendar outros bancos e tudo mais. Mas e aí? O Banco do Brasil é uma oportunidade? É cilada? O que vai acontecer agora, né? A gente deve comprar? Se você for fazer a análise das ações do Banco do Brasil, ela está com um preço sobre lucro, né, um PL de 5,34, que eu acho ótimo, né, muito bom. O PVP de 0,64, então ele é uma ação que está muito barata com relação ao seu lucro, né, sobre o seu valor patrimonial. E ainda por cima pagam um dividendo elevado, né, que é de 11,77%, né, por enquanto. Então ele está com... Eu vejo assim que parece, olhando assim os números, parece que é uma boa oportunidade. Payout de 62%, o ROI de 11,97%. O ROI já foi melhor, né? Ele está passando por essa crise, então ele está diminuindo o ROI. Ele costuma ser maior que isso, 14,67%, 18%. O ROI, o que é? O ROI é o retorno sobre o investimento. Então, se você for ver aqui os lucros do CAGR, o CAGR, né? Está em 13,16% nos últimos 5 anos.
Então, se você investiu, deixou 5 anos o seu dinheiro lá, esse patrimônio, ele subiu 13,16%, né? Ele aumentou, ele teve um aumento no lucro de 13,16%. Então, continua sendo uma empresa boa de investir. E se você for ver aqui, ó, vamos fazer. Atualmente ele está custando 20,40, né? Ele tem tá com uma queda aqui de 19,68. E se você for pegar aqui, ó, os dividendos pagos nos últimos 5 anos e fazer um cálculo do preço teto, até já fiz aqui, ó, eu não vou contar o ano de 2025, porque o ano não acabou ainda, mas eu vou contar o 2024 em diante, ó. Ele pagou em 2024 2,60 por ação, em 2023 2,27, 2,07 em 2022, 1,13 em 2021 e 74 centavos em 2020. Aqui eu coloquei aqui os valores aqui, fiz uma média, a média é de 1,76 nos últimos 5 anos. Aí, para você calcular o preço teto, segundo o método de Bazin, você pega esse preço médio de 1,76, divide pela rentabilidade desejada que você pretende, né? No caso, eu quero no mínimo 7%. Então, dividido por 0,07. Então, o preço teto para eu comprar as ações do Banco do Brasil para receber no mínimo 7% de rentabilidade ao ano, fora a inflação, já descontando a inflação, então eu tenho que comprar com a ação no máximo R$25, 25,14, 25,15. Então, para mim, eu olhando aqui, fazendo a minha análise, eu vejo a empresa como uma ótima oportunidade de compra. Né? Tá R$20,40, apresentando o lucro líquido de 7,4, sabendo que isso é um problema temporário, que a empresa, o Banco do Brasil, ela já tem uma empresa centenária, ela é do ano de 1808, se não me engano. É o primeiro Banco do Brasil, já passou por diversas crises. Teve crise da alta da inflação dos anos 80, passou por crises financeiras durante toda a história. Já teve crises piores do que essa lá em 2015, né, no governo Dilma. E todos esses anos a empresa não só lucrou quanto cresceu, né? Então, eu acho que esse momento que a gente está passando de problema com o agronegócio é cíclico. Então, a gente vai passar por isso como todas as empresas passam, como todo o país passa. E eu não vejo como um grande problema essa queda momentânea do Banco do Brasil. Talvez caia até mais e então vai gerar mais oportunidades de compra ainda. Então, assim, mesmo que os analistas estejam cautelosos ou até com algum interesse por trás, dizendo que não é uma boa hora para comprar, você não vai esperar as ações subirem para você comprar, né? Para mim não faz sentido. Eu não vejo motivos para vender. Aliás, ao contrário, a cada queda eu estou comprando mais. Mas isso não é uma recomendação de investimento. Você deve fazer sua própria análise, beleza? E se você for um investidor que só acompanha notícias e vive no curto prazo, você só vai fazer o que a maioria das pessoas fazem, que é ir com a manada, seguir a manada. Você vai comprar na alta e vender na baixa. Isso vai fazer com que você se afaste do mercado financeiro, ache que investimento não é para qualquer um, você vai perder dinheiro, mas é porque você sempre toma as decisões erradas. Se você for olhar esses analistas, as análises financeiras dessas empresas que fazem análises de ações, a maioria delas fala para você não comprar. Mas por quê? Porque elas focam no curto prazo, querem fazer transações rápidas de compra e venda. Mas se você for comprando e acumulando ações pensando a longo prazo, você vai ver a estilingada que vai dar para cima essa ação e aí fora os dividendos, né, que ela paga, porque ela continua dando lucro. Então eu não vejo por que o mercado precificar a empresa desse jeito. Investir na bolsa exige paciência e tem que saber lidar com as emoções, né? É normal você ver suas ações diminuírem, né, seu patrimônio diminuir.
Mas se você tem uma carteira balanceada, com empresas que são sólidas com pensamento de longo prazo, não tem o que você se preocupar. Se você perde o sono, fica olhando o gráfico toda hora, parece ansioso com o mercado, isso é sinal que você está investindo de maneira errada. Então, resumindo aqui, o investidor precisa pensar a um longo prazo, não sair vendendo ações aí por qualquer notícia que aparece, tem que saber analisar as ações, a empresa que você está investindo. O Banco do Brasil tem fundamentos, ele continua uma empresa boa para investir, e inclusive eu acho que ela está barata e continua distribuindo dividendos com regularidade, e o dividendo inclusive tem aumentado até, se você for comparar a cotação. A volatilidade faz parte do mercado, e a gente não pode tomar decisões baseadas apenas no medo do momento. E agora, me conta aqui nos comentários se você investe no Banco do Brasil, o que você achou desse vídeo, se faz sentido para você essas análises que eu fiz. Se você curtiu, já deixa o like, se inscreva aqui no canal. E é isso por hoje. Tchau, tchau. Valeu, até mais.